Olá, sejam bem-vindos novamente. Aqui estamos no nosso curso técnico profissional, né? Programação de jogos digitais, hoje na unidade curricular Game Design, ok? Então vamos lá. Teorias e métodos de design de jogos, né? Nós estamos na continuação desse conceito. Nós vamos parte 2, né? O nosso sétimo encontro, né? Tá bom? Daqui a pouco eu disponibilizo para vocês lá o arquivo lá no Class, né? Acho que eu vou já fazer isso agora. Vou pedir um minutinho de vocês aí, porque daí vocês podem acompanhar na máquina de vocês aí, né? Tá bom? Então deixa eu só preparar aqui um minutinho aí de vocês, só para me lançar ali, que eu sei que vocês gostam de estar acompanhando aí no computador de vocês, tá? Às vezes eu não posto assim já de cara, porque às vezes tem algumas atividades e algumas coisas ali que vocês se adiantam, certo? Então eu não... Às vezes eu prefiro colocar depois, tá? Mas eu vou me organizar melhor para colocar aí para vocês, fazer separado o material e às vezes quando tiver uma atividade, alguma coisa, tirar isso. Para vocês não fizerem isso, porque daí senão quebra todo, né, nosso trabalho aí. Então parte 2 está indo lá para vocês lá, quem quiser abrir depois lá, né? Abrir ou compartilhar. Abrir a tua tela aí, né? Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Sétimo encontro. Só confirma o professor lá ver se está tudo certo, se não foi o arquivo errado. E a gente vai dar continuidade então no nosso encontro de hoje. Encontro de hoje meio curto, né? Porque a gente volta do intervalo já faltando pouco tempo, né? Até se conectar, até a gente pegar no tranco aqui. Mas vamos lá, tá bom? Então a gente vai falar aí dos métodos, das teorias do design no jogo parte 2, tá? Vamos compreender então nessa aula, né, elementos de jogos a partir de teorias e métodos de design de jogos, né? Vamos analisar isso. Vamos identificar também alguns principais, né, métodos abordados no design de jogos, tais como o círculo mágico, né, e o Zynga e o Tetris elemental de Shell, tá bom? Bora lá então? Lá em Tetris, né, nós falamos alguma coisa de Tetris na nossa prova, né? Mas nós vamos reforçar esse conceito aqui com vocês agora. Então, na aula passada começamos a explorar teorias e métodos de games design, apresentando algumas técnicas e elementos de jogos, correto? E também, em certo momento, falamos sobre alguns tipos, né? Algumas jogabilidades que existem, né? A não linear, por acaso, foi uma delas, que pode ser complementar, né, ao modo de jogo, né? Do sandbox. E poderíamos citar também pelo menos 5 jogos desse tipo, né? Vocês podem citar para mim aí 5 tipos de jogos referente ao não linear? Bora lá? Vamos retomar aí o não linear? Quem consegue citar aí pelo menos 5 jogos aí, né? Dá uma pesquisada aí agora no Google aí, muda a tua página aí, dá uma pesquisada aí, 5 jogos ou alguma coisa que se lembra de cabeça. Jogabilidade não linear. O que é a jogabilidade não linear? Vamos lembrar, vamos retomar, né? A gente viu na aula passada sobre isso, né? Que não linear é o contrário de linear, né? Já isso ficou lógico, né, para nós, né? Quem gostaria de responder, compartilhar aí desses jogos aí, alguns exemplos desses jogos aí? Pode ser um. Pode ser um. Um de cada ali, que tem muita gente respondendo, gente. Nossa, o chat está cheio ali. Vamos devagar aí que o professor não está conseguindo ler. Obrigado, Luan. Obrigado. The Sims, Grand Theft Auto, Fallout, The Legend of Zelda, né? O Zelda, famoso Zelda. Obrigado, Luan. Você está me escutando aí, obrigado. Quem mais? Quem mais quer participar aí? O Richter, o Brian. Bora lá? Minecraft, né? Minecraft, eu acho, né? O Brian falou. Quem mais? A gente falou, né? Aula passada algumas, né? Bora lá, quem quer compartilhar mais? O GTA também, a Thaís acha que o GTA. Acho que é não linear também o GTA, né? Vamos trazer uma lista depois aí, né, dos não lineares, né? Tá bom? Quem mais? Quem mais quer ajudar aí na nossa aula, contribuir na nossa aula? Então, como a gente já tinha falado, né, da aula passada,
A gente viu algumas jogabilidades, né? Ligado ao modo de jogo e o level do design, né? O Felipe falou GTA, o Luiz falou Terraria, Minecraft, né? Worldbox, Roblox, GTA, né? Obrigado, Luiz. Obrigado, Felipe. Né? E a gente viu o Sandbox, né? Ao contrário da jogabilidade linear, a não linear contempla ao jogador maior liberdade de exploração e interatividade no mundo do jogo, né? Aqui o professor trouxe alguns exemplos para vocês aqui, desses estilos são a Zelda, né? Yakuza, Elden Ring, Assassin's Creed, né? Horizon Zero Dawn, né? Esses alguns clássicos aqui, né? Ali do lado tem o Assassin's Creed, ali do lado a imagem. Então esses são alguns exemplos aí de jogos não lineares, tá? Se vocês se identificaram aí com algum desses aí ou jogam, quiserem compartilhar alguma coisa com o professor aí também, fiquem à vontade, tá bom? Então, lá no comecinho a gente teve uma introdução, né? E o ano passado eu não sei se vocês viram, né? Parte de fundamentos, programação de jogos digitais. Tem, então, Games Design falando sobre o lúdico, né? A gente falou, eu acho que o professor trouxe alguma coisa para você sobre o lúdico, né? E a gente falou alguma coisa também na prova aí, ou o professor passou alguma coisa, né, durante as aulas também sobre as tétrades elemental, de shell, né? Então, se a gente não concluiu essa parte de tétrade, a gente também pode entrar daqui a pouco, né? Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesses métodos aqui, né? Compreender como são esses modelos aqui e como eles podem influenciar, né, no desenvolvimento e na criação dos nossos jogos, tá correto? Jogos da franquia Souls, em geral, são não lineares. Obrigado, Luan. Obrigado pela tua contribuição aí, tá? Então, nós temos aqui, né, um modelo de processo ali, uma imagem ali, né, de como que funciona, né, a parte da estruturação aqui. Vamos tentar entender um pouco agora desses conceitos aqui do lúdico e do tétrade elemental, né? Bora lá? Então vamos falar dos elementos lúdicos, né? Vamos lá, história, mais um pouquinho de história para nós. Nascido lá em 7 de dezembro de 72, lá nos Países Baixos, o Johann Huizinga, né, foi o historiador e linguista, destacando-se por seus trabalhos na área da história cultural, teoria da história e da crítica da cultura. Os seus escritos oferecem contribuições significativas para diversos temas, incluindo a definição do conceito de história e função de historiador, né, do historiador. E o Zinga, então, foi precursor nos estudos sobre o papel do elemento lúdico na cultura e na civilização moderna, influenciando métodos, pesquisas, análises e implementações no design de jogos, né? Foi uma figura importante aí para nós, o Huizinga. Em 1938, lançou o livro de Homo Ludens, né? É uma obra que analisa os fenômenos do jogo, né? A parte cultural. Então o livro adota uma perspectiva de história diferente, né? Ele é abrangente, recorrendo aos estudos etimológicos, etnográficos da sociedade e da cultura distantes, né? Então aí esse livro aí, o Homo Ludens, né? De Johann Huizinga, né? Ele foi o nosso historiador e trouxe contribuição aí para elementos lúdicos no design, o percussor aí sobre estudos sobre esses elementos aí nos games, tá ok? Até aí, tudo bem? Bora lá então. O círculo mágico, então, né? Nós temos ali o círculo mágico, tem um mundo real, né? Vamos ver, aumentar aqui a imagem aqui para melhorar para vocês. Pode aumentar a minha tela lá, só minha tela, melhorar para eles. Nós temos aqui, né, uma imagem aqui, né, o mundo real, onde nós vivemos, né, os ser humaninhos, problemas, medos, incertezas, dívidas, responsabilidades, né, e tudo mais, né? E nós temos o círculo mágico, né? Fantasia, imersão, narrativa, né? Catarse, escapismo, desafios, tudo isso aqui dentro do círculo, né? E a experiência ali depois, né? Os significados. Bem? Deixa eu dar mais um zoom aqui embaixo, na outra imagem. O círculo mágico aqui, o mundo real, né?
Círculo mágico, marcar o gol, mundo real, chutar uma bola em uma rede, né? São as nossas diferenças ali. Então vamos aqui de novo, né, conceituar melhor aqui então essas imagens aí. Então podemos destacar né, uma das reflexões mais importantes de Huizinga, né, que se refere à análise de sério, né, do sério e do lúdico por meio de conceito chamado círculo mágico. Segundo o autor, né, esse círculo representa uma área na qual entramos e saímos quando nos envolvemos em atividades de entretenimento. Então presta atenção que nós estamos ali, né, saindo e entrando, né, automaticamente quando nós estamos se envolvendo em atividades de entretenimento. Nós saímos do real e vamos para esse círculo mágico trazido aí por Huizinga, né? Nesse ambiente repleto de sonhos, narrativas, né, catarse, diversão, sempre emergimos transformados, carregados de significados e experiências. Então, o entretenimento, né, essa experiência do círculo mágico, traz para nós alguns significados, né, e algumas experiências, depois que a gente sai desse círculo, né, segundo Huizinga. No contexto dos jogos, né, o círculo mágico proporciona a cada jogador a oportunidade de ser um guerreiro, né, de realizar seus desejos, suas fantasias, né, ou um duende, ou um construtor, né, ou um viajante, um mago talvez, né? A gente assume vários papéis, vários personagens durante essa passada pelo círculo mágico, né? Com habilidades diferentes, né? Do que a gente tem hoje, né? Talvez algumas deficiências, alguns problemas, algumas dificuldades, né? Algumas coisas que a gente vive no mundo real, a gente é totalmente diferente nesse círculo mágico, nesse mundo aí, né? Onde proporciona tudo isso para nós, tá? Segundo Huizinga, né? Referente à nossa aula sobre esse conceito de círculo mágico, né? Alguém queria comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Alguma observação sobre esse círculo? Quando tá jogando, entra no modo do entretenimento aí, que está participando aí, já percebeu essa diferença de você sair do teu mundo real e você ficar nesse momento, nesse círculo mágico, né? Me diz aí. E a tua experiência depois disso? Conta aí para nós, compartilha aí para nós na aula. Bora lá, turma? Ninguém quer contribuir, então? Então vamos. Não, essa ideia do círculo é, né, um estudo feito, né, pelo Johann, né, o Huizinga, né? Então ele fez esse estudo para trazer para vocês, para a gente ter esse entendimento hoje de como funciona isso, né? Tá? Mas a gente pode aprofundar, trazer melhor para vocês esse conceito aí do círculo mágico, né? Tá bom? Mas é baseado no livro dele, né, dos estudos dele, né? Ele é um historiador, ele trouxe dos contextos ali culturais, né? Então, teve toda uma pesquisa, todo um trabalho ali, né? E ele chegou nessa conclusão aí, ele trouxe esse conceito aí para a ideia do game, para os jogos, tá correto? Bernardo, a gente pode se aprofundar um pouquinho melhor aí para trazer, né, mais certinho aí, talvez algum vídeo explicando também aí, né, melhor sobre isso. Se tiver sugestões aí, te agradeço. Muito obrigado, Bernardo, pelas tuas contribuições aí, é muito importante aí, isso que você faz aí, tá? Todo mundo quiser seguir um bom exemplo aí, pode seguir do Bernardo aí, por favor. O Homo Ludens, né? Então vamos lá para o Homo Ludens, né? A gente também falou, né, da parte do livro Huizinga, né? Que conceituou o jogo sem estar diretamente ligado ao lúdico, associando a um processo jurídico da seguinte forma. Vamos lá, vamos entender aqui que esse conceito abordado aí no seu livro, né? De que maneira que ele traz isso, né? Associando a um processo jurídico. Interessante isso, né, turma? Então vamos lá. O tribunal pode também ser chamado de corte, correto? Então, esta corte é, no sentido pleno do termo, um círculo sagrado dentro do qual a semelhança do escudo, né, de Aquiles, os juízes aparecem sentados, tá? Isso aqui ele trouxe lá para o parâmetro da época dele. Então, todo lugar onde a justiça é administrada torna-se um verdadeiro, né, temenos, né, um local sagrado, separado e afastado do mundo vulgar, né, o tribunal. Os juízes, ao ministrarem a justiça, eles saem da vida comum, né,
no momento em que vestem a toga e colocam a peruca, né? Então, dentro desse tema aqui, dentro dessa análise aqui, né, o Zinga chegou a esse conceito, né? Processo jurídico, né? Então, o processo jurídico da época, né, estudado por ele trouxe esse princípio aqui, esse conceito aqui do homo ludens, né? Tá? Ali no cantinho ali, deixa eu ver se eu consigo aumentar. O jogo é uma atividade ou uma opção voluntária exercida dentro de certos determinados limites e tempo e espaço, segundo regras livremente, né, consentidas, né, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo. Vamos continuar ali. Acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Johan e o Zinga, 39, né? Então, em 39, a gente já tinha esse conceito aqui de Johan, né? Tá? Mais para frente, se vocês tiverem interesse, a gente pode dar uma melhorada aqui em trazer algumas coisas mais esmiuçadas sobre essas teorias, esses conceitos de Johan, tá bom? Tem um livro dele também, né? Talvez em PDF você vai conseguir encontrar mais fácil. Posso ver para vocês também se vocês tiverem interesse. Né? Então, dentro desse conceito Homo Ludens, né, nós estamos estudando as teorias, os métodos, designs de jogos, e temos que trazer esse conceito para vocês. Né? Então, dentro disso, regras e leis. Né? Vamos aumentar aqui nossa tela. A competição judicial está sempre sujeita, né, a um sistema de regras restritivas que, independentemente das limitações de tempo e lugar, colocam firmemente ou inequivocamente, né, o julgamento dentro do domínio de um jogo ordenado e antitético, né? Tá? A justiça. Se desviarmos nosso olhar da administração da justiça em civilizações altamente desenvolvidas para aquela encontrada em fases menos avançadas de cultura, veremos que a ideia do bem e do mal, com concepção, né, ético-jurídico, é muitas vezes ultrapassada pela ideia de ganhar ou perder, isto é, pela concepção puramente ignósticas, né? Então esse é parte do material de Johan, né? Durante um tempo determinado, em um lugar concreto, o jogo cria dentro do mundo ordinário outro universo próprio, né? É isso que ele quer dizer. Extraordinário e delimitado, no qual os jogadores se movem de acordo com uma lei especial, né, imperiosa dentro do jogo. O jogo encanta por si, por assim dizer, né, emite uma palavra mágica que estimula, né? O jogo cativa, o jogo captura em um mundo específico, né, em sentido figurado. Então esse é o conceito aí, né, de Johan, tá bom? Sobre Johan, né? Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem alguma sugestão? As teorias deles é complexa, né? Mas quando a gente traz para os dias e para atualizações dos jogos, para o momento que a gente está vivendo, a gente consegue compreender de como era importante, de como ele via, né, as questões do design no jogo, né? A importância disso, e tudo isso, né? A gente está vivendo esse entretenimento num mundo, num universo paralelo onde existem novas leis, novas regras, e a gente pode direcionar isso, viver isso diferente, né? Tá tudo certo, Bernardo? Por enquanto é isso, né? Então, essa maneira de a gente ver o jogo, sabe? De transformar, né? Eu tenho uma aula de produção audiovisual, né? A gente liga muito a história do cinema, de como começou, né? As produções, o teatro, né? A origem de tudo isso. E tudo isso junto, né? Com o surgimento das nossas aulas que a gente vê aí da tecnologia, dos computadores, e vem junto com o cinema junto, e vem junto com o teatro, e vem junto com os jogos tradicionais, e é uma mistura, né, de tudo isso para entreter a gente, e a gente viver nesse mundo, porque todo mundo quer, às vezes, fugir do real, né, e ir para um mundo onde as coisas seriam muito melhores, muito mais divertidas, muito mais fáceis, muito mais alegres, né, e quando a gente cria os nossos jogos dentro desses conceitos, a gente pode viver isso, mas em cada jogo, em cada criação, em cada fantasia ali que a gente vai viver, né, a gente vai ter uma experiência no final, segundo Johan. E
Dentro disso, quem cria esse grupo, essa sociedade, esse mundo, né? Porque é criado todos os universos, sendo eles reais ou não, são criados por alguém, né? Como eu acredito que o nosso mundo foi criado por Deus, né? O mundo dos games existe um criador, e esse criador cria conforme as suas necessidades, conforme o seu ponto de visão cultural, conforme a sua crença, né? E ele cria regras, ele cria desafios conforme a sua regra, né? Alguns criadores permitem que essas regras sejam quebradas, outros criadores entendem que não pode ser quebrada as suas regras, e assim nós vivemos nesse mundo, nesses jogos, né? Nesse mundo digital, aí, dessa maneira a gente tenta entender meio o conceito de tudo isso. A Tetris elemental, então, né? Vamos lá. O game design, né? O CEO da Shell, né? O Shell Games, o Jesse, nasceu nos Estados Unidos em 13 de julho de 70, né? Em seu livro lá, The Art of Game, né? O design, ele aborda a proposta de análise e aplicação de jogos dominada, né? A Tetris elemental, que divide o jogo em 4 componentes, né? Vamos ver os componentes aí? Esses são os componentes, então, turma, nós falamos alguma coisa no nosso Kahoot, nós falamos alguma coisa, na nossa prova também teve alguma coisa sobre as tablets, né? A gente também viu, talvez eu falei um comentário meio breve nas nossas aulas, mas aqui estão, então, sobre o conceito das tablets, né? Tablet elemental. Vamos lá, então, são as 4 aqui, né? Estética, mecânica, narrativa e tecnologia, correto? E já vamos abordar um pouquinho melhor aí. Só tomar uma água aqui. Bora lá então. Estética, né? Está relacionada à ativação dos sentidos proporcionada pelo jogo, abrangendo elementos audiovisuais e de interface como camadas de ações e reações emocionais ao jogador, né? Então nós estamos falando aqui da parte da estética, né? E ela tem abrangendo também elementos audiovisuais, né? Tá ok? Mecânica de jogo, né? Como que a gente vê isso, né? Uma parte da TEDAT. É representada pelas regras, né? Então, processo dentro do jogo engloba elementos fundamentais para a experiência e jogabilidade do jogador. Essa é a parte da mecânica, né? A narrativa e história refere-se à sequência de eventos ocorridos no jogo, a forma como as cenas são construídas e apresentadas, né? Como a informação ao jogador aparece. Também existe algumas narrativas menos trabalhadas, né? No entanto, pode ser implementada formas nas quais o próprio jogador construa suas narrativas durante as ações no jogo, né? Então, assim, depende como criador, né? Você como desenvolvedor, programador aí, criador de jogos, né? O game design, você elabora o seu jogo, o seu mundo, né? O seu mundo, né? Suas regras, né? Como a gente fala, né? Meu mundo, meu jogo, minhas regras, né? Vai ser mais ou menos nessa proporção aí que você vai trabalhar em cima dessa narrativa e história aqui, né? Que nós estamos trabalhando sobre as tétrades elemental, tá? Então, tecnologia é a quarta, né? A quarto pilar aqui da TERAT, né? Refere-se às ferramentas técnicas e tecnológicas que tornam, né, o jogo realizável, né? Não se restringindo apenas ao hardware, né? Então a tecnologia é isso, né? Refere-se às ferramentas, às técnicas, né, que a gente usa, né? E não está estipulado apenas, restringindo-se apenas os hardwares, né? Tá ok? Alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar sobre esse tema TEDT elemental? Bora então ver alguns exemplos aqui de cada componente, então, turma. Que seria uma game engine, né? A engine é tradução, é motor, né? É o motor ali, é o software, né? Na verdade, responsável para o desenvolvimento do jogo, né? Então, a engine ele é um motor que ele vai
construir ali o jogo, né? O software para construção de jogo. Essa engine ela é baseada na sua própria linguagem de programação, com base em algumas linguagens já existentes, né? Como C Sharp, como JavaScript, Python e outras coisas assim. Linguagem própria. Algumas engines têm as linguagens que já são migradas, né? Como Python, diretamente já falando em Python, ou né, outro tipo de linguagem, tá? Seria isso. Mas eu vou trazer um material para vocês sobre as games engines aí, né? Godot é uma engine, né? Unity é uma engine, né? E algumas outras aí no mercado aí, né? Depois eu vou trazer para vocês também as top 5 aí das engines mais usadas aí no mercado, né? As gratuitas, as pagas, né? As que precisam pagar para ser usadas, as que não precisam pagar para ser usadas, né? E como que você coloca o seu jogo nessa plataforma, né? Como que você constrói o teu jogo lá. A gente vai chegar nessas etapas aí, tá bom? Obrigado, Bernardo, pela pergunta aí. Não sei se eu te respondi, só me dá o ok aí. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho melhor sobre isso, pode ficar tranquilo. Então, estética, né? A característica do personagem, né? É um exemplo de componente. A personalidade, né? É um componente dentro da estética. O ambiente e cenários, né? Um exemplo aqui, cenários medievais ou futuristas, né? É um exemplo de componente da estética. Só para a gente compreender um pouquinho aqui sobre a estética, né? É um pilar da Tedract. Então, estilos de armas, né? As vestimentas, né? Efeitos visuais, efeitos sonoros, quais as características dos inimigos, né? Que o inimigo tem. Então, tudo isso aqui corresponde aqui a um exemplo da estética, né? Da Tedract Elemental no game design, tá? Bem interessante isso, né? Porque é o método da gente entender a parte da estética aqui. Mecânica. Mecânica tem alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês, tipo habilidades do personagem. É a mecânica, é uma estrutura da mecânica, né? A aquisição é uma habilidade específica também, né? A necessidade de saltar entre plataformas também é a mecânica, né, do jogo, é um pilar da Tedract Elemental. Precisará se esconder a não ser visto, também faz parte da mecânica, né? É um bom exemplo aqui de trazer aqui para vocês, né? E deverá superar os desafios do boss, né? Então, exatamente aqui são partes, né, exemplos de mecânica de um dos pilares da Tedract Elemental. Vamos lá na narrativa, na história, alguns exemplos também para nós entender um pouquinho melhor sobre cada componente aqui, né? Da nossa estrutura, do nosso pilar. Então, os pilares aqui, né, um componente da narrativa da história. Algum exemplo aqui, com 4 exemplos, são a história dos personagens, faz parte da narrativa e história. Enredos, roteiros, diálogos, né? Exatamente tudo isso aqui faz parte da narrativa e história. Conflito, eventos e consequências, né? Também fazem parte da narrativa. E atos, o clima, né? O clímax, começo, meio e fim, tudo isso faz parte da nossa narrativa, né? Componente aí, base aí, né? Pilar da nossa Tedract Elemental, tá? E por último aqui, não menos importante, né? A tecnologia, né? Acredito que seria talvez a mais importante. Todas aqui, na verdade, não tem grau de importância, nível de importância, porque aqui é como se fosse uma estrutura de um sobrado, de um prédio, né? Os pilares, né? Por isso que nós chamamos de Tedract Elemental do game design, né? Então, o game design, o componente aqui final, tecnologia, né? Traz as games engines, né? Que o Bernardo acabou de perguntar ali, a gente respondeu. E as modelagens e design, né? Também fala da parte da tecnologia, a questão do hardware, né? Não só focada no hardware, né? Mas também o hardware faz parte de tudo isso. Controles e jogabilidade também faz parte da tecnologia. Tabuleiros e dados, né? Jogos não digitais e realidade virtual. Então faz parte da tecnologia também, tá? Alguns exemplos aqui desses componentes aqui da Tedract Elemental, tá bom? Até aqui,
Tranquilo? Tudo bem, turma? Mais 5 minutinhos de aula, professor já entrega aí para a professora Nicole, tá bom? Bernardo certo, Luiz tranquilo, Brian tudo certo, tudo jóia, Caio, Felipe também, tudo tranquilo. Dentro desses elementos, das TEDs elemental, a gente concluiu, né? A gente viu um pouco lá de Johan, né? A gente viu, né, Excel lá, né, a estrutura que é essa que ele está passando para nós. E a gente vai continuar aqui agora, então, né, na nossa aula aqui. Então, eu vou deixar bem grandão aí, vou tirar a minha imagem, vou deixar só o slide aí para vocês, para nós ficar maior. Né? Aqui é a TED elemental, mais visíveis para você, né? Então, nós temos ali estética, né, aparência, né? Deixa eu puxar meu mouse aqui. Então, nós temos ali estética, né? Aparência, cheiro, som, sensações. Aí nós temos ali a mecânica, regras e procedimentos. Aí temos a história, né? Eventos, enredos. E, vou baixar um pouquinho mais aqui, né? Tecnologia, né? Estrutura e ferramentas. Ok? Então, registre isso aí no teu caderno, tá? Aqui nós temos alguns exemplos aqui, né? Vamos lá. Estética aqui, né? Batalhas e cenários God of War, né? Aqui é estética, né? Tá? Um exemplo aí. Mecânica, vamos lá ver o exemplo de mecânica aqui. Mecânica de saltos e variados poderes, né? Do Ori, né? Aqui essa imagem simboliza isso dentro desse jogo aqui. Seria esse exemplo aí. O outro é a parte da história aqui, né? História emocionante entre Ellie e Joel, né? Do The Last of Us, né? Então, essas histórias aqui, né? Jogos que trabalham bastante a parte da história, né? Tá bem? Se tiver mais algum aí que você queira indicar aí, tá? Pode falar pro professor aí. E tecnologia e realidade virtual, né? Um joystick ali diferente ali na mão daquela moça ali, com um óculos de realidade virtual, né? Onde somente ela está enxergando ali o jogo, né? De uma realidade aumentada, melhorada, né? Traz mais próximo da... A palavra realidade já diz isso, né? Trazer mais próximo da realidade, né? Mas de uma maneira virtual, porque nós não estamos no mundo real, né? Então se simboliza isso para nós ali, a parte, né, dessa estrutura aí elementar da tecnologia de TED elemental. Tá bem? Então, turma, a nossa aula de hoje, né, é isso, né? Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar para o professor, né, ou perguntar, ou deixar registrado aqui para a gente trazer na próxima aula para vocês, né? Tá bom? Se quiserem aproveitar, agora é o momento, né? O feedback que a gente fala do jogo, o professor está pedindo agora para vocês, né? Me dê o feedback de vocês aí, tá? Então a gente viu nessa aula, né? A gente compreendeu elementos de jogos a partir de teorias e métodos lá do design de jogos, né? De Johan, né? E de Chelsea. E identificamos alguns dos principais métodos abordados no design de jogos, como o círculo mágico, né? Então guardem bem isso aí, o círculo mágico. Depois, se vocês quiserem, a gente traz mais coisas sobre o círculo mágico, né? De Huizinga lá, né? E a TED elemental de Shell, né? Tá? Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais de game designers com o MDA, tá? A aula de hoje, então, fica por aqui, né? Referências nossas aí, nossas imagens e nossos textos que a gente tirou dessas literaturas, tá? E a gente fica por aqui, então, turma. Bernardo, turma aí, professora Nicole, aquele abraço, até a próxima.